Olá, seja bem-vindo a talvez a aula mais importante do nosso curso de HTML. Hoje a gente vai falar sobre links. O link, ele é o que faz com que a página, a web, a internet, do jeito que a gente conhece, funcione. É ele que te permite navegar entre as páginas, clicar numa imagem ou em algum elemento e ir direto para um outro documento, para uma outra página, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos entender como funciona, como declarar os nossos links. Essa aula não vai ser só sobre links, mas também sobre ancoragem, que você já vai entender o que é. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira parte vai ser sobre links. Link e ancoragem é um conceito bem parecido, tá? Mas vamos lá, vamos primeiro em link, depois a gente passa para ancoragem. Para a gente criar um link, a gente vai utilizar a tag A. A tag A, ela vem de anchor, que seria âncora, tá bom? E daí vem o lance da ancoragem, que a gente já vai chegar lá. Então vamos lá. A tag A, ela, por padrão, você precisa utilizar uma referência de hiperlink, tá bom? Então, hyperreference, ok? O que seria isso aqui? Aqui a gente vai dizer onde está o endereço do documento linkado. Ou seja, por exemplo, vamos lá, http google.com. O que a gente está fazendo? A gente está criando um link para o Google. Então, quando o usuário clicar no elemento que a gente vai colocar aqui dentro, né, quando ele clicar nesse elemento, ele vai ser redirecionado para o Google. Então vamos botar aqui, clique aqui para ir para o Google. Ok? E aí a gente atualiza e a gente tem aqui o nosso link. Se eu clicar, eu vou para o endereço definido aqui, google.com.br, certo? A gente poderia colocar, como colocou aqui, toda a frase, ou simplesmente um elemento da nossa frase, que seria só o aqui. Qual que seria a diferença disso, tá? Antes de eu atualizar, deixa eu te mostrar. Não atualizei ainda a página, ainda tá a página que estava carregada aqui. Então, se eu passo o mouse por qualquer parte da frase inteira, você vê que já muda o meu ponteiro lá, o pointer, para a mãozinha, certo? Agora deixa eu atualizar e a única parte que vai agora ser de fato link é a palavra aqui. Então, se o meu mouse está em qualquer outro pedaço da frase, ó, não faz diferença. Quando eu passo por cima do aqui, ele vira a mãozinha e só, ó, estou clicando no resto e nada. Se eu clicar no aqui, ele vai para a página, tá? Aqui, dentro dessa página, a gente poderia definir qualquer outra página. Por exemplo, a nossa página do curso Programador BR. Programadorbr.com, tá? Só que agora para o site, para o curso. Vou mudar aqui para fazer sentido, né? E aí eu clico aqui e vou para o nosso curso, ok? Então, beleza, qualquer link que a gente poderia colocar aqui. Mas o que a gente poderia colocar aqui? Só link com http, Não. Se a gente tiver algum outro link que está na mesma hierarquia aqui, ó, por exemplo, você pode ver que eu tenho várias páginas irmãs, né? Que estão aqui no mesmo nível da minha página link, né? Da minha página de links, por exemplo. Qual foi a última aula que a gente assistiu? A última aula do curso? Foi a aula sobre comentários, né? Então, que eu não salvei aqui, que eu utilizei o arquivo de formatação. Então eu posso simplesmente colocar aqui, ó, formatação.html, como ela está no mesmo diretório da página que eu estou utilizando aqui, no caso links.html, eu não preciso botar http, Eu simplesmente posso colocar o nome do arquivo, tá? E aí eu salvo, atualizo a página. Quando eu passo o mouse aqui, tem uma coisa interessante também. Se você olhar aqui embaixo, ó, ele vai colocar o endereço daquele arquivo, tá? Deixa eu voltar aqui, só para te mostrar isso, que eu esqueci de falar. Se eu tiver aqui com o link, http e tal, ó, olha aqui embaixo, tá? Olha aqui embaixo.
Se eu tiver com o link, quando eu boto o mouse lá em cima, ele mostra aqui o meu link, tá? E agora, quando eu mudei para o meu arquivo, você pode ver que ele já mostra o caminho inteiro lá, ó, do arquivo. E quando eu clico, ele vai lá e abre o meu arquivo, ok? Então, é assim que a gente utiliza um link, tá? Mas tem uma coisa muito interessante. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. E, beleza, eu utilizei aqui uma palavra, certo? Mas eu poderia utilizar uma imagem também. Vamos utilizar uma imagem? IMG, SRC, vamos utilizar a imagem do Mário. Deixa eu aumentar aqui rapidinho só para ficar mais visível. Vai ser, o Mário está em imagens, barra, Mário.png. Tá? Salvei, agora eu vou diminuir de novo, vou atualizar e aparece o Mário ali, tá? Só que, como o Mário, como a imagem do Mário, ela tá aqui, ela faz parte de um elemento que é um link, quando eu passo meu mouse por cima do Mário, ó, o meu ponteiro vira a mãozinha. E se eu clicar, eu vou lá para a nossa página de formatação, tá? Então, isso é muito interessante, que qualquer elemento ele pode estar aqui dentro, pode ser uma imagem, pode ser uma div, pode ser um texto, pode ser qualquer tipo de elemento, tá bom? E é assim que a gente cria um link. Agora vamos falar sobre ancoragem. Mas para eu falar sobre ancoragem, deixa eu abrir aqui a minha div, aquela div lá que a gente tinha criado antes, tá? Eu vou criar aqui, ó, vou copiar esse pedaço. Pronto, copiei, já posso fechar essa página aqui, tá? E aí deixa eu apagar isso aqui. E aí eu vou colar isso aqui várias vezes. Deixa eu colar aqui várias vezes. Opa, vou tentar botar aqui o máximo identado que eu puder. Deixa eu ver se já deu. Ó, colei várias vezes, tá vendo? Já rolou uma barra de rolagem aqui, tá? Só que aqui no meio, antes do último aqui, o penúltimo, por exemplo, eu vou botar Luigi. Vou mudar o texto. Bem, isso aqui não é tão importante não, tá, gente? Isso aqui é só para dar base para o que eu quero te mostrar, tá? E aí eu criei aqui no meio tem um Luigi, tá? Esse é o Luigi. O que acontece? Eu vou pegar esse Luigi aqui, vou pegar o título dele e vou botar um identificador, tá? O meu identificador eu vou chamar de Lui. Lui de Luigi, tá bom? Então eu chamei aqui o identificador. E aí, beleza, ok. Ele tá lá e ele tá identificado. Ok. Vamos criar agora uma âncora para ele. Como é que a gente cria uma âncora? Tag A de anchor. E qual que vai ser o href que eu vou colocar? Primeiro deixa eu colocar um texto aqui que vai ser clique aqui para ver o Luigi, tá? Lembra que quando a gente estava lá, quando a gente falou lá no módulo passado sobre CSS, deu aquela introdução, eu falei que a gente ia falar sobre ID, quando a gente estivesse falando de link, que isso ia ser muito importante. Então, chegou a hora. Na verdade, é muito importante para ancoragem, ok? Então aqui a gente vai chamar o nosso ID, que a gente definiu lá. O que a gente definiu ID? Lui, certo? Então a gente vai chamar Lui. Só que, como a gente viu lá na primeira aula, e a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado quando a gente estiver trabalhando com CSS no próximo módulo, a gente viu que para a gente conseguir identificar um identificador, ou seja, para a gente conseguir dizer que isso aqui é um identificador, a gente precisa colocar hashtag. Você lembra? Para falar que é um identificador, utiliza a hashtag. Para falar que é uma classe, utiliza o ponto, lá no CSS. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar só um identificador. Então vamos lá. Botei a hashtag Lui, atualizei aqui na primeira coisa, né? Primeira coisa do meu body é um link. Clique aqui para ver o Luigi. E quando eu clico, ele vai lá para o Luigi. Isso aqui se chama ancoragem. Ele está na mesma página, tá bom? E eu tenho um identificador, eu marco o elemento que eu quero que fique aqui em cima com o identificador que eu quero. Poderia, no caso aqui, eu não utilizei div, tá? Eu até deveria ter utilizado a div, não utilizei. Então eu botei o marcador, né, o meu identificador, no H1, ok? Se, por exemplo, se eu modificar isso aqui,
Por isso que é o meu título que está aqui em cima. Se eu coloco isso aqui na imagem, por exemplo, ID Lui. Aí, quando eu voltar lá, eu vou atualizar, quando eu clicar aqui, é a imagem que está aqui em cima. O título, ó, ficou, não apareceu, tá vendo? Vou clicar de novo. Por quê? Porque meu identificador está na imagem e ele vai jogar, ele vai rolar até chegar no elemento que está o meu identificador, ok? Então, essa é uma maneira de fazer ancoragem. Na verdade, é a maneira de fazer ancoragem. E isso é bastante utilizado em alguns tipos de página. É muito legal utilizar isso aqui quando você tem uma página que fala sobre o seu produto, por exemplo, e lá no final você tem um formulário de contato, ok? Então lá na tua barra, lá em cima, às vezes você vai ter um link no teu menu, né? Você vai ter um link contato. E quando você clicar, ele simplesmente vai lá para o lugar, né? Para o pedaço, para a div, onde está o seu formulário de contato. A gente vai ver nas aulas CSS como fazer isso de uma forma menos bruta, tá? Porque a gente está vendo que está dando um salto. O legal era se isso deslizasse até o lugar onde a gente está ancorando, tá? E a gente vai ver como fazer isso, só que lá nas aulas de CSS. Então essa foi a aula sobre links e de bônus sobre ancoragem, tá? Eu espero que ela seja, que você tenha entendido muito bem, porque isso é muito importante no modo que a gente utiliza a web e a internet, ok? Então é isso aí, essa foi a nossa aula e até a próxima aula.